Olá, bem-vindo. Meu nome é Anderson Félix e esse é mais um episódio da trilha de conhecimento da jornada do cliente, do podcast Smart Conversation, conectando pessoas em conversas inteligentes. E hoje eu tenho a honra de falar com o Matheus, diretor de produtos Latam aqui da Cint, que é responsável pelo portfólio oferecido na América Latina. Matheus, eu queria agradecer a sua presença aqui e eu sei que o que você vai passar agora para a gente é muito importante, principalmente para quem já trabalha com isso, quem está trabalhando e quem está pensando ainda, as pessoas que estão atrasadas, porque somos brasileiros e deixamos para o último momento, as pessoas que estão pensando em tornar a relação com o cliente digital. Obrigado, Anderson. Prazer estar aqui para conversar um pouco com você sobre a jornada do cliente. E acho que não só eu tenho aqui para acrescentar, mas também você. Porque você é o host do podcast, mas sua experiência implementando grandes projetos aqui na Cint também é bem larga. Então vai ser muito legal poder fazer essa troca com você. Não, essa troca a gente vai fazer e assim, todos nós aqui na Cint, eu como host, né, convidado principal aqui, não precisa nem ser elogiado, mas eu exijo sempre que as pessoas me elogiem. E vai ser pago por isso depois. E antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho de um relatório, que é o relatório do Gartner. Esse relatório é super importante, ele é super relevante e ele fala algumas coisas que servem muito para o que a gente vai usar aqui dentro. Então, por exemplo, no último relatório do Gartner, a gente tem um dado importante que ele diz que no futuro, todo relacionamento entre a empresa e o seu cliente vai ser digital e conversacional. Aí a gente fala assim, bom, disso que todo mundo sabia. Mas quando a gente pensa que é no futuro, ele está dizendo que é no futuro em 2028. Então a gente está dizendo de um futuro muito próximo. E eu acredito que isso vai acontecer muito mais rápido. Então, quando a gente fala sobre digitalizar e conversar a jornada conversacional do cliente, a gente está pensando em uma coisa. A gente está pensando que a gente vai fazer com que o cliente fale com a gente através de um bot. Mas não é só isso. A gente tem que saber do quanto isso é complicado para que a gente se prepare. A gente já sabe que a gente não pode fugir. Ninguém vai poder fugir disso. Então, a gente vai ter essa jornada conversacional. E aí, algumas coisas são extremamente relevantes para a gente falar. Toda vez que eu penso em colocar o meu cliente para falar nessa jornada, eu tenho que pensar, eu tenho escalabilidade para atender todas as interações que esse cliente vai fazer no dia a dia? E essa escala que eu tenho, ela vai ser personalizada e humanizada? Se sim, como eu vou fazer isso? Tenho também que garantir os dados do cliente. Garantindo a segurança dos dados do cliente, eu tenho que me preparar, porque como a gente evolui com tecnologia para o bem, o mal está evoluindo mais rápido ou igual a gente. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão de segurança. Então a gente falou aqui de dados, a gente falou do cliente, a gente falou da empatia e a gente tem que falar da omnicanalidade. Por quê? Porque integrar diversos canais diferentes não é tão simples. Então, quando a gente for falar sobre isso, é importante você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, é importante que você pense nisso e avance com isso o quanto mais rápido possível para que você faça isso de maneira organizada e não desorganizada. Porque a gente sempre tem na jornada do cliente um momento de experimentação e você precisa passar por isso. E aí, Matheus, eu convido você a falar do tema que você veio falar, que é como que a gente pensa nessa arquitetura conversacional para o nosso cliente. Legal. Primeiro comentar um pouco sobre o Gartner. Né? O Gartner já acompanha o CPaaS, que é o Communication Platform as a Service, há muitos anos. Desde que eu estou nesse mercado, ele é o principal líder em acompanhar os vendors, os fornecedores e todos os players envolvidos. E o próprio Gartner classifica o CPaaS, o Communication Platform as a Service, como em camadas, porque você tem várias formas de você fornecer para o seu cliente soluções conversacionais ou soluções de comunicação. E vem evoluindo cada vez mais. Então, como vai ficando complexo, eles vão criando camadas para poder ajudar a explicar. Aqui na Cint a gente trata da mesma forma. Para ajudar nosso cliente a entender e para ajudar a explicar nossas soluções e ficar mais claro, a gente simplifica as soluções de comunicação em 3 camadas também. Então a primeira camada que a gente chama é a camada de Connect,
ou seja, uma camada onde o provedor de comunicação como serviço, como no caso da Cint e outros, resolve as interconexões com operadoras, com parceiros como a Meta, o Google. A gente cuida dessas conexões, de toda a relação com esses players, para poder fornecer para o nosso cliente coisas já mais mastigadas, mais fáceis dele usar. Então essa é a camada que a gente chama de Connect. São 3 camadas, acima dessa a gente chama a camada de Build. O que é a camada Build? Alguns clientes, algumas empresas, elas têm soluções já de software as a service, CRM, solução de atendimento próprias. Então elas não precisam, por exemplo, disso já pronto vindo da gente. Elas querem APIs, conexões com sistemas direto para elas usarem os canais. Então ela tem um sistema interno dela, ela conecta via nossas APIs, que é a conexão de plataforma, e usa apenas os canais conversacionais. Pode usar o WhatsApp, pode usar o RCS, pode usar SMS, ela escolhe. Então isso a gente chama de build, porque literalmente você entrega algo para que o cliente final construa, ele constrói aquilo ao final da experiência. E a gente tem a terceira camada, que a gente chama de camada de engage, que é a camada para engajar, para puxar o cliente, para poder conectar o nosso cliente com o usuário final dele. Então a gente já entrega soluções mais mastigadas, mais prontas. Então um campaign manager, um gestor de campanha, uma ferramenta de atendimento humano, uma ferramenta de criação de chatbots, para que eu e você, que não somos técnicos, não somos engenheiros, consigamos construir aquilo fácil. Então é isso. Connect é a base, as interconexões. O build são as APIs e as conexões com sistemas internos do cliente, e a camada engage são soluções já fáceis de usar, intuitivas e por aí e assim por diante. E eu gostei do que você falou, porque fica fácil para a gente analisar, ficou bem fácil da maneira que você colocou, a gente fazer uma analogia. E quando a gente pensa nessa analogia, você falou que o Connect é o alicerce de tudo. Sem isso, que é o que a gente faz e facilita para o cliente, não é possível montar uma casa. Então ele está ali no alicerce, ele não é tão visível, ele não é tão palpável, mas ele está ali dentro. E aí o build, como o próprio nome diz, é construir as paredes, a casa, o teto. E a cereja do bolo é o engage, onde a gente tem toda a parte interna, com os azulejos, com a pintura, todo o acabamento da casa, que é o que vai encantar o cliente no final. Exatamente. Isso é uma boa analogia, porque quando você fala de alicerce, você conectou com a interconexão com uma operadora de telecom, por exemplo. Quando você entrega o prédio, você entrega ele, tem gente que, por exemplo, pede para entregar, que chama no osso, né? Ou seja, só concreto. Eu quero botar depois o meu piso, eu quero botar o meu teto rebaixado e tal. Então, você entrega algo para que alguém termine de construir. Mas tem gente que quer tudo pronto, que quer já só usar a experiência do lugar. Eu quero já uma cozinha aberta, eu quero um sofá ali, então é isso. Essa analogia, você pode fazer vários tipos de analogia assim, você entregar a experiência até uma certa parte em que o cliente complementa, ou você entregar ela já terminada para ele só usar o produto. Então é legal, se o cliente tem alguma coisa que já está montada na casa dele e ele precisa de uma parte disso, ele pode nos procurar. Sim. Em qualquer fase disso, porque a gente pode ajudar e simplificar a vida dele, certo? Exatamente. E aí, diante dessa tendência que você que nós falamos aqui, de como a gente pode pensar na estrutura de uma solução conversacional, eu queria que você desse um exemplo para a gente, para o cliente que fosse relacionado a SMS. Como que funciona essa estrutura relacionada ao SMS? Então, falando de SMS e dessa solução para autenticação de 2 fatores, quando a gente volta nas camadas, as 3 camadas, o que a Cint entrega ali? A camada Connect é a interconexão com os operadores, e a gente está entregando a camada Build. A gente tem as APIs para que o sistema de segurança do cliente, na hora do login, chame a nossa API e envie um SMS. Então, nesse caso, a gente entregou o Connect, que a gente sempre entrega. Um player de CPaaS, ele nunca pode não ter alguma conexão por trás. Essa é a principal coisa que a gente resolve. E a gente está entregando a API para ele poder conectar o sistema dele interno. Então, nesse caso, a gente usou 2 das camadas do que a gente tem para oferecer para o cliente. Perfeito, muito bom. E eu acho que assim, quando eu estou aconselhando um cliente meu, eu sempre aconselho a usar o SMS para token, para validação, porque é um canal mais seguro para o cliente, ele já está habituado e ele usa o WhatsApp para questões mais usuais do dia a dia. Então é mais fácil a gente trabalhar dessa forma. E falando no WhatsApp, como que é essa estrutura também dentro do WhatsApp? Então, o WhatsApp, por exemplo, ele é um canal mais de engajamento com a marca. Então, a gente está falando que quando você está falando com o WhatsApp, você usa o WhatsApp para falar com seus amigos, com sua família. Então, quando você fala com uma marca ali, você está querendo proximidade, diferente de uma autenticação de 2 fatores, que para você, se ela viesse até por pombo correio estava bom,
você quer uma coisa mais conectada. Então, na Black Friday, os clientes estão querendo saber como é que eles engajam mais, como é que eles convertem mais, o que ele pode fazer numa solução conversacional para ter mais sucesso no Black Friday. Você vai conversar com um cliente desse, você tem que entender que ele quer conseguir fazer as ofertas certas, ele quer atender o cliente certo, assim, o que o Anderson quer, o que o Matheus quer comprar nessa Black Friday. Então, um exemplo de uma solução é, você pode, na véspera do Black Friday, um mês antes, algumas semanas antes, você pode enviar, por exemplo, por WhatsApp uma mensagem perguntando, você cliente, você tem interesse em que tipo de produto nessa Black Friday que vem por aí? Aí ele fala, eu quero um smartphone, eu quero um eletrodoméstico, estou procurando panela para trocar minhas panelas, não sei. E coletar essa informação na véspera, quando chegar na Black Friday, você pode fazer ofertas bem conectadas e personalizadas para cada cliente. Você pode chegar e falar, tá aqui o smartphone ou os smartphones com desconto para você, tá aqui a sua panela, o que quer que seja. Percebe que desse jeito você está ajudando o cliente a ter mais sucesso na Black Friday dele. E o cliente se prepara ainda. Então você está quase que entrando no negócio dele. Percebe que se ele sabe com antecedência que a maioria quer smartphone, panela, qualquer coisa, ele negocia com o fornecedor, se for um varejista, já compra mais panela, compra mais smartphone e não compra, por exemplo, algum outro, a caneta, alguma coisa assim. Não precisa. Então, nesse caso, você está ajudando ele, entrando até, melhorando a logística dele, talvez. A área de compras dele está sendo melhorada. Então você fala, pô, interessante. Nesse caso, voltando às camadas lá, que é para o pessoal entender o que a gente está falando bem, porque esse PES às vezes não é fácil mesmo de entender. O Connect é a interconexão com a meta, então a gente tem essa conexão com a meta, a gente tem os acordos, a gente tem tudo por trás para poder fornecer isso. Agora a gente não tem a camada Build porque a gente está entregando a solução completa para o cliente, a gente está entregando um disparador de campanha completo para ele, em que ele monta a campanha que ele quiser e dispara. A gente pode até colocar o nosso time de Professional Services ou de Solutions, como a gente também chama, para construir essa jornada para o cliente de forma mais fácil. Fazer toda a consultoria. Exato. Então, dessa forma, você tem o Connect e tem a camada Engage. Eu costumo até dizer que a gente nunca tem as três camadas juntas, porque você tem sempre a Connect, que é a interconexão, operadora, Meta, Google, e o cliente final, ou ele vai querer a Build para se conectar, ou ele vai querer a Engage para usar mais fácil. Então, normalmente você vai ter o Connect sempre, ou você vai entregar uma camada Engage, um software as a service fácil, ou você vai entregar as APIs para se conectar. Então é sempre assim que a gente acaba construindo nossas soluções aqui. A maior parte dos grandes clientes a gente entrega as conexões e a plataforma de gerenciamento de campanha. Isso é o que mais funciona hoje no mercado. Se você chegou até aqui, você percebeu que apareceu um QR Code na nossa tela, certo? Escaneie esse QR Code, tem acesso a diversos conteúdos e agende uma conversa conosco. E aí, ele falou em Black Friday, eu sei que o olho de vocês brilharam. E aí, assim, vamos falar de um assunto que ninguém ouviu falar recentemente. Inteligência artificial. Agora me coloca isso mesmo, esse mesmo fato agora dentro do aspecto da inteligência artificial. Legal. Inteligência artificial que está na onda do momento, né? A gente tem que entender de novo, sempre volta esse ponto. A inteligência artificial ela pode ser útil, ela é muito útil para diversas questões. Então, no caso de uma empresa que está querendo melhorar algum processo, você tem que entender que processo é esse, se a inteligência artificial adiciona essa camada a mais de melhoria. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é você conseguir criar um chatbot que identifica a intenção. Como é que você maximiza e escala os atendimentos ou o que os clientes estão querendo? Então, hoje em dia, a gente consegue fornecer soluções que, baseado no que o cliente está escrevendo na mensagem, você identifica com algum tipo de feature que intenção ele tem. Ele está bravo? Ele está só querendo tirar uma dúvida? Aí você pode até atuar. Clientes que parecem que estão muito insatisfeitos, você pode acionar um alarme no seu atendimento e botar um humano para falar com essa pessoa o quanto antes, porque você percebeu que está muito insatisfeito. E podem ter parâmetros. O texto está grande, as palavras são meio baixo nível, então deixa eu tentar atender. Então, outro pode estar só tirando uma dúvida. Você pode, inclusive, ranquear a prioridade de atendimento porque você está entendendo isso. Então, repara que você tem, de novo, uma camada Connect, porque é por algum canal, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo RCS, que usa Google, não importa, mas você tem uma camada de construção desse chatbot de entendimento da conversa, para poder chegar e atender esse cliente na hora que ele precisa. Então, de novo, Connect, camada com qualquer que seja o canal que você está usando. Build, não temos nesse caso. E Engage, a gente tem a nossa plataforma de construção de chatbot, que normalmente, 99% das vezes, nosso time de Professional Services, que a gente também, de novo, chama de Solutions, constrói essa jornada com o cliente. Ele constrói para entender o tom de voz, entender onde ele pode melhorar, fazer testes A/B, testar formas diferentes de falar para ver como ele resolve melhor o problema.
Então, mais uma vez, entender qual é o problema dele, ele quer melhorar o atendimento dele, por exemplo, de satisfação, melhorar a satisfação do cliente com ele. Então, eu vou botar uma inteligência artificial que identifique intenção para que eu atue muito rapidamente em quem não está satisfeito. Uma pessoa está mandando um elogio, ok, obrigado, esse eu não preciso resolver nesse momento. Mas os insatisfeitos vão ajudar você a melhorar a sua satisfação geral, né? Então, esse é um dos usos, né? Identificar a intenção é um dos usos de inteligência artificial bem interessante. Já existe há um tempo, mas hoje em dia está sendo muito mais cada vez mais assertivo. A gente não volta mais atrás, não tem como. E quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente lembra de GPT, de inteligência generativa ou regenerativa. Eu sempre fico com essa dúvida na cabeça. Qual que é o certo? Generativa. É. Ela vem de ser geral, ou até genérica. É uma coisa que não vai te dizer especificamente qual é o problema que você está resolvendo ou ser especialista naquilo. Mas ela vai, com a inteligência da internet, de todos os dados que tem na internet, ela vai te dizer um caminho que faça mais sentido para aquela conversa que você está, aquela pergunta. É bom porque às vezes o cliente fala para mim regenerativa, eu fico com vergonha de falar assim, não é isso. Mas aqui fica a dica, tá, gente? Fala um pouquinho pra gente do GPT, da inteligência artificial e como a gente usa nessas camadas. Legal. Então, o GPT, fazendo um paralelo com o que a gente falou agora antes, a gente falou de usar a inteligência artificial para identificar a intenção. O GPT, quando não é intenção, ou quando é uma coisa mais abrangente, você faz, bem parecido. Você vai usar o ChatGPT, por exemplo, como uma feature para identificar o que aquele cliente está perguntando, o que ele está querendo saber, qual é a ideia ali por trás da conversa. Então é mais abrangente, se for uma coisa mais genérica. Então, novamente, você pode ter a conexão, o connect com a Meta, com o Google, com as operadoras por trás, mas você constrói novamente algum tipo de chatbot ou automação de conversa, e se você precisar falar, entender o que está sendo conversado para tirar a dúvida do cliente, você pode consultar o ChatGPT e integrar. Hoje você não precisa só digitar ali, você pode integrar direto e jogar aquele texto inteiro para que ele entenda o que está acontecendo ali e te devolva. Mas, de novo, qual é o caso? O que você está querendo com isso? Qual é o caso de uso que você precisa? A gente tem um exemplo legal que é o Reciclabot do iFood, que eu acho que é excelente, esse você conhece até melhor do que eu, para falar. Ele é um caso muito interessante, porque quando você está querendo saber sobre reciclar caneca, a criatividade do usuário no que pode reciclar é tão grande que uma inteligência generativa vai conseguir ser muito mais rápida do que uma pessoa tentando entender. Ele vai falar, quero reciclar caneta. Na internet isso já deve ter sido falado por alguém, ou ele vai conectar como é plástico, tinta e tampa azul, então ele vai dar um jeito, vai conseguir dar um caminho. E um caminho mais generativo, ou seja, geral, que não é arriscado se eu disser como recicla essa caneta, o que eu estou dizendo não tem nenhum risco. Agora, se você está perguntando uma coisa específica sobre câncer, doença, coisa médica, remédio, é muito mais difícil, não dá para ser genérico, você precisa específico, né? Então Sim, exatamente. E falando no Reciclabot, foi bem interessante. É um bot que foi desenvolvido durante um período, durante 3 anos. Então, sempre que eu falo para o cliente, comece e faça uma melhoria contínua, é porque tecnologias vão avançando e você pode ir reconstruindo o que você já tem. No Reciclabot, a gente começou com um bot que precisava atualizar as pessoas de como reciclar o material descartável que era enviado junto com os alimentos dentro do iFood. Então ele ensinava como você jogar fora o isopor, como você jogar fora o papelão, que a embalagem tinha que estar limpa para ser reciclada, o que não podia ser reciclado. E até nessa questão de reciclagem, existia uma grande evolução nas formas de reciclar. Então hoje você recicla isopor, por exemplo, que antes não era possível. E aí, quando a gente começou com esse bot, a gente foi evoluindo principalmente com respostas automáticas de acordo com o assunto, e depois a gente chegou na inteligência generativa. E a gente foi o primeiro fornecedor a propor isso para o iFood. A gente propôs isso para o iFood, e quando a gente propôs isso para o iFood, a gente falou, vamos manter o que você tem já de dados, mas vamos colocar a inteligência generativa para que o cliente também bata um papo com ela e tenha uma linguagem mais humanizada ainda do que vocês já colocaram. E traga informações que vocês não têm. Então, quando a gente fez essa proposta, eles gostaram, a gente montou tudo, colocou a inteligência generativa, pegamos um grupo de pessoas para testar. E aí, dentro desse grupo de pessoas, no primeiro teste, foi horrível. Porque, assim,
uma pessoa perguntou assim, como reciclar um corpo humano? Que as pessoas perguntam. Aí a pessoa falou assim, como o Lula e o concorrente do Lula, que eu não lembro o nome, da época, outro presidente. Como o Lula gente, eu não lembro mesmo. Bolsonaro? Obrigado. Sopraram aqui para mim, gente, o Bolsonaro. Como o Lula e o Bolsonaro fariam a reciclagem no Brasil. Então a gente começou a ver que estava num mundo muito aberto. Então assim, a gente estava falando reciclagem no corpo humano, falando de política, e aí a gente fez o quê? A gente fechou o prompt dele, do GPT, e aí o que foi a sacada? Quando a gente fechou esse ponto, a gente conseguiu colocar só que ele perguntasse sobre reciclagem de materiais que se relacionassem ao que a iFood queria. Então, plástico, isopor, embalagem. Então, se você, qualquer momento, tentar colocar assim, como reciclar um corpo humano, ele vai falar, não sei o que você está falando. Então, é um bot que causa para você uma sensação de conhecimento, porque ele traz a informação mastigada, permite que você converse e ainda tem um temporizador que de tempos em tempos lembra você, olha, falamos há 2 meses atrás, você não quer renovar as informações com novos assuntos que eu coloquei? Foram inseridos aqui essas informações. Então, eu crio um relacionamento com esse cliente e uso a inteligência artificial, como você falou várias vezes, de maneira humanizada, de maneira a propor para o cliente o que ele pode aprender. E dentro do iFood, esse foi um bot que foi extremamente divulgado e eles inclusive fazem franquias com outros clientes para usar o que eles já têm de pronto para trabalhar. Eu acho que foi um bot de bastante sucesso. Desde que eu entrei na Cinti faz 3 anos, a gente começou a trabalhar nele. É um bot que a gente acredita, e se vocês olharem na embalagem da sacola do iFood, tem um QR Code que leva para lá. Então, assim, toda vez que você tiver dúvida, coloca lá e procura, e aí você vai saber reciclar quase tudo que você queira, menos um corpo. Eu acho muito legal você comentar isso, porque a gente está falando aqui sempre desde que a gente começou o papo, falando sobre objetivo, KPI, evolução de indicador. Então, quando você olha uma situação como essa, a gente tem sim as camadas, a gente tem a camada Connect, a gente tem a camada Engage, nesse caso da construção do bot, mas tem algo que permeia todas essas camadas, essas 3 que a gente falou um pouco aqui, que é esse melhoria contínua, é um time de soluções em cima, é você saber se está dando sucesso ou não, se está perguntando sobre o corpo humano e não deveria e tal. Essa melhoria contínua de comunicação ela tem que acontecer. O mundo é muito rápido, a comunicação ela evolui. Se a gente não estiver trabalhando com melhoria contínua, fazendo teste, entendendo, não adianta entregar só para o cliente, está aqui uma API, está aqui um software para você disparar a campanha, e se a campanha não estiver tendo sucesso, por que ela não está tendo sucesso? Acho que a evolução desse atendimento para qualquer tipo de cliente, mas principalmente para quem lida com comunicação como a gente, é você querer entender o sucesso do seu cliente para que o sucesso dele seja o seu sucesso também. Se você fizer só entregar uma coisa para ele usar e não souber se está funcionando, você não melhora seu produto, você não melhora o negócio dele, daqui a pouco você perde um contrato ou perde a relevância. Então, é bem legal, porque esse é um caso de que você falou, acho que de tudo que você falou, você não deve ter falado uma coisa sobre o produto, você falou só sobre ajudar a entender a conversa, ajudar a entender a comunicação. Você não falou, eu entreguei o software tal, a API e tal. Então, achei bem legal esse E eu sempre falo, só para juntar com o que você falou, eu sempre falo uma coisa que é importante. A equipe tem que olhar para dentro, tem que saber o que ela quer fazer, mas tem que fazer um teste com o cliente. Porque a gente às vezes está tão envolvido num processo que a gente já criou, que para a gente está tão lógico que a gente clica automaticamente. Quando a gente dá para um terceiro que não sabe do assunto, ele vai te dar um feedback real. Por isso que a gente sempre faz esses testes abrangendo mais pessoas para que a gente consiga trazer dados e insights para que a gente consiga fazer essa fila evoluir. Então, assim, os dados gerados na jornada conversacional de qualquer um dos clientes, eles vão dar insights para que você trace a estratégia do cliente. E eu queria agora agradecer o Matheus, que é o querido por todos aqui na empresa. Obrigado. Tem que dar parabéns para ele, porque ele é um ótimo comunicador, né? Até me ofuscou aqui, mas obrigado pela sua presença. Espero que quando tiver novas informações e quiser falar com a gente, as portas estão abertas. E aí eu termino fazendo 3 perguntas. Sim. Por que você gosta da sua profissão? Porque eu gosto da profissão?
Bom, é difícil, assim, eu sou engenheiro de formação, então eu acho que eu sou desde pequeno e desde a formação acadêmica um resolvedor de problema. Eu costumo dizer que os primeiros resolvedores de problemas são os engenheiros, né? Acabei virando um cara de produto, que nada mais é do que alguém que resolve problema. Então acho que eu gosto da minha profissão porque eu tenho sempre um problema para resolver. De cliente, da própria empresa, e aí eu estou sempre atrás disso. Quando eu não tenho problema para resolver, eu arrumo um. Então acho que eu tenho que estar sempre trabalhando resolvendo. Vira um vício, né? É. E como que você enxerga o futuro da sua profissão? Bom, na minha profissão, eu acho que o pessoal que trabalha com produto está começando a virar cada vez mais Tem gente que chama os Product Managers de CEO do produto, mini CEO. Porque você começa a precisar não só entender da resolução do problema, mas como executar aquilo e como orquestrar várias áreas, né? UX, design, UX writing, a engenharia, e de uma forma sem ser o chefe, sem ser quem manda, mas sim quem conecta todas as pontas e desperta o melhor potencial de cada um, porque no final você quer um produto de sucesso. Então acho que o futuro é menos hierarquia, mais integração e uma pessoa que consiga de produto orquestrar isso de uma forma que não seja mandando, mas sim como um ponto de referência. Então acho que essa é a evolução da área de produto. E no geral na sua vida, uma pessoa que te inspira? Uma pessoa que me inspira, acho que vou ser polêmico, no momento está meio complicado, mas eu vou falar melhor assim, o Elon Musk. O Elon Musk me inspira porque, apesar dele ser polêmico com as coisas que ele fala, eu acho que ele é genuinamente um cara interessado em criar coisas para o futuro da humanidade. Ninguém tentaria ir para Marte ou começar a planejar ir para Marte porque está pensando em dinheiro. Ele provavelmente não vai ganhar nada, quando estiver em Marte ele já foi, ele já não tem a mesa aqui. Mas ele quer energia sustentável, ele quer transporte fácil e não poluente, ele quer que a gente saia desse planeta e tenha opção de outro planeta, porque isso aqui a gente está tudo num planeta só. Então acho que ele tem essa visão. Então, independente se é para ir para Marte ou o carro que voa, ele é um cara que está olhando na frente problemas mais complicados do que vão acontecer daqui a 1000 anos, talvez. Ele está olhando esse problema. Então, acho que eu admiro ele com essa visão na frente de resolver problemas complicados, né? Também é engenheiro, também gosta de resolver problemas, então acho que eu tenho essa conexão. Matheus, obrigado pelo seu tempo. Eu sempre termino também com um brinde a nossa conversa. Mas o que tem aqui? Água, né? É água. Mas eu não vou falar que o meu é champanhe. Obrigado. Até o próximo episódio.